Graça e paz. Tiago 2, versículo 13 diz assim, que a misericórdia, né, será, o que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não fizeram misericórdia, e que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito da justiça. Nós somos justos, né, justificados pelo sangue de Jesus, e o Senhor espera de nós que pratiquemos o que? A justiça. Nós que somos, né, o seu povo. E hoje, se a gente for olhar hoje, muitas vezes a gente vê na televisão ou no nosso próprio dia a dia, nós não temos observado a justiça sendo feita. Aqui no Brasil mesmo a gente vê que há uma grande diferença de justiça social. Muitos têm muito, não, poucos têm muito e muitos têm pouco. Então não há uma justiça social. Nós vemos também muitas vezes a justiça sendo comprada. Então a gente vê como que a justiça ela tá manipulada, a justiça ela está corrompida. Essa é a palavra, né? Corrompida. E aí, o que nós vamos ver hoje? Qual que é a visão de Jesus a respeito de justiça, de como que nós devemos lidar, como nós devemos ser justos, porque justo é aquele também que pratica a justiça. E nós vemos hoje, por exemplo, que às vezes a pessoa, vamos dar esse exemplo que está acontecendo demais hoje, que é o feminicídio. Às vezes a mulher, ela está sendo, de alguma forma, agredida moral, fisicamente, e ela tem receio de fazer um boletim de ocorrência, porque muitas vezes ela diz, a justiça não vai ser feita. A justiça não vai acontecer. E em muitos casos é o que realmente acontece, a justiça não sendo feita. Mas aí Jesus fala um pouco sobre isso, lá em Mateus 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se nós olharmos hoje, a gente às vezes fala assim, nossa, o rico não é preso, não, o pobre, né? Ele não tem condição, ele não tem como pagar um advogado bom. Aí muitas vezes a gente vê que o que está movendo o mundo não é a justiça. Muitas vezes o que está imperando, né, é a corrupção, é a cobiça, é a avareza. Então, todas essas coisas, né, que tem movido o mundo. Mas e a justiça? Onde que fica essa questão da justiça? Então, nós vamos ler alguns textos aqui, que está em Mateus 5, que Jesus fala sobre isso lá no Sermão do Monte. Eu quero ler o 5, o versículo 6 e o versículo 10. O 6, ele fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou fartos. Então, o que você tem sede? Se eu tenho sede de água, é porque está faltando água no meu organismo. Então, quando Jesus fala, olha, aquele que tem sede de justiça, é porque está faltando a justiça. Por isso que você está com sede de justiça. Mas ele está falando que aquele que tem sede de justiça, ele será saciado. E o verso 10 fala assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós sabemos que quando nós queremos praticar a justiça, ser justo, promover justiça, muitas vezes nós sofremos perseguições, acontecem alguns tipos de complicações na nossa vida, por quê? Simplesmente pelo fato de você querer que a justiça prevaleça, que a justiça ela seja feita. Mas só que Jesus, ele vai além disso, né? Vamos ler o versículo 13. Versículo 13 fala assim, ó, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E a luz ilumina toda essa casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, o mundo, ele pode estar sendo movido pela cobiça.
O mundo ele pode estar sendo movido pela ganância. O mundo pode estar sendo movido pela corrupção. Mas o que está te movendo? O que te move? Você tem sede e fome de justiça? Porque se você tem sede e fome de justiça, é a justiça que você vai buscar. Mas o que você tem buscado? O que está nos motivando? Porque o próprio Tiago ele fala, né? Que quando nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou pelas nossas próprias cobiças, ou pela nossa própria avareza, ou pelo nosso próprio sentimentos, emoções, aquilo que nós queremos. E não muitas vezes somos movidos pela justiça. E aí vamos lá, Deus ainda quer mais do que isso. Aí Jesus fala, olha, no verso 17 até o 20, Mateus 5. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui o Senhor está colocando sobre nós uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? De cumprir os mandamentos e ensinar. Aquele, olha para você ver, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, o Senhor nos chama não só para cumprir, mas também ensinar. E muitas vezes nós ensinamos com o nosso exemplo. Nós ensinamos as pessoas a fazer, fazendo, sendo, né? Sendo. Então, uma coisa muito interessante. Então, o que o Senhor, ele espera de nós? Se o sal, ele não salgar, né? Ele será o que? Lançado fora e será pisado pelos homens. Ele não vai servir para nada, a não ser para ser jogado fora. Ou para, né? Às vezes a gente vê o sal lançado nas ruas, né? Quando tem muita neve, para derreter aquela água ali, aquele gelo. E ali é onde que acontece? Os homens pisam ali. Então ele é julgado mesmo, ele é pisado, literalmente pisado. Né? Talvez, não sei se Jesus estava dizendo isso, mas nós sabemos que o sal serve também para isso. E ali ele é pisado. Jesus, ele não negociou a moral. Ele atacou muito, atacou de frente. Jesus atacou com toda veemência a hipocrisia. Ele não negociou, ele diz, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E só que Jesus, ele faz mais. E Jesus, ele espera mais de nós. Olha o 5, o versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então quer dizer, a lei é, não cometerás adultério. Só que Jesus vai além da lei. Ele fala assim, olha, não é somente o exterior, é também o interior. Aí Jesus fala, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que Jesus faz? Jesus espreme mais um pouquinho a lei. A lei é não adulterar. Mas ele falou, olha, mas eu vos digo. Ou seja, eu faço um adendo agora mais preciso. Que não é só o exterior que conta, o interior também conta. O interior também conta, ou seja, nós vamos dar conta também, não também daquilo que passa no nosso pensamento, aquilo que nós fantasiamos dentro de nós. Por quê? Porque o pensamento vira sentimento e ele vira ação que vai ter uma reação. Eu sempre falo, todo o nosso pensamento, através do nosso pensamento, nós gerenciamos todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos e todas as nossas atitudes. Então, tudo começa na esfera do pensamento. Por isso que Paulo, ele diz que nós precisamos transformar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Quando ele fala, né? Transformar o quê? A mente. A mente é o pensamento. A sede da nossa alma é a mente.
Então lá é a sede dos pensamentos, das emoções. Só que a emoção, ela começa com um pensamento. Né? Por exemplo, você sente um cheiro de um namorado, do perfume que o namorado usava. E você lembra daquele namorado. E de repente você está se fantasiando, né, com aquele namorado. Começou com o quê? Com um cheiro. Olha pra você ver, um olfato, né? Um cheiro que foi para o seu pensamento. O pensamento já se tornou um sentimento. Então eu preciso policiar o meu pensamento. Se eu conseguir policiar o meu pensamento, eu vou policiar tudo. O homem não vai adulterar com uma mulher se antes não passar no interior dele, não. Se antes não passar na mente dele, não. Para ele chegar ao ato de adulterar, primeiro começou dentro dele. Começou na sua mente, e aquele pensamento, ele foi ganhando uma forma, ele foi ficando mais forte, ele virou um sentimento, um desejo por aquela mulher, né? E aí aconteceu o quê? O pecado. Como Tiago fala, né? Que o pecado, ele vai sendo gerado. Uma vez consumado, ele gera a morte. Ou seja, ele é um processo. Como Deus falou com Caim. Olha, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Quando é que nós dominamos o pecado? Nós dominamos através do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento consegue gerenciar o nosso sentimento. O seu sentimento de ansiedade, o seu sentimento de estresse, o seu sentimento de culpa, os seus sentimentos de complexo, tudo isso começa na esfera do pensamento. E aí, o Senhor fala, olha, você vai ter que dar conta disso. Ele falou, olha, você disse que adulterar é pecado, mas eu falo mais ainda que se um homem, mesmo que ele não cometeu, que ele não adulterou com essa mulher, mas ele já pensou, já na sua mente, ele fantasiou, ele alimentou esse pensamento, eu digo que ele já adulterou. Então Jesus estava elevando um pouco a lei. Ele está dizendo, olha, você não é só o exterior, mas também é o interior. Mas o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós que nós promovamos a justiça, como eu li aqui no verso 20, que é aquele que, eu digo, se a vossa justiça, agora eu quero falar sobre isso aqui. O 5:20, né, primeiro. Não é o 20, não, é o 17. O 20 foi dito aos antigos, tá. Agora eu quero ler o versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nossa, agora estreitou um pouquinho mais. Se a minha justiça ou a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o que eu estava falando antes está no verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E como que era a justiça dos escribas e dos fariseus? Eles eram o quê? Hipócritas. Eles falavam assim, né? Se mostravam como santos, mas dentro Jesus falava o quê? Que eles eram sepulcro caiado. Ou seja, era uma justiça somente exterior. Aí Jesus falou, eu não quero só exterior, eu quero interior. Quero saber o que está passando no seu coração. Por isso o Senhor Jesus fala, filho meu, dá-me o teu coração. Está lá em Provérbios 4:23. Filho meu, dá-me o teu coração. Porque se o Senhor tiver o nosso coração, Ele tem tudo. Ele tem tudo. Porque de lá procede o quê? As fontes da vida. É do coração. Então é no coração que começa todo o processo do pecado, né? Da justiça, do juízo. Tudo começa lá. E aí o que acontece? Da justiça também começa lá. Aí ele fala assim, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então vamos ver.
A justiça dos escribas, então, era só exterior. Eles mostravam, eles queriam aparentar ser santo, mas dentro dele eles não eram. Dentro deles, como que eles eram? Jesus falou que eles eram um sepulcro caiado. Por fora, né, bela viola. Por dentro, todo podre, todo deteriorado, né, em decomposição. O que é um sepulcro caiado? Por fora você olha o sepulcro, assim, tá bonitinho. Mas lá dentro tem o quê? Um corpo sendo consumido ali pelas larvas, sendo totalmente deteriorado. Então ele estava dizendo, por dentro vocês são podres. Vocês têm um exterior de santidade, mas por dentro vocês são podres. E Jesus falava diretamente com eles, que eles eram hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é falar assim, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não siga o meu exemplo. Então os fariseus, eles eram dessa maneira. Eles falavam, mas eles não faziam. E aí, como que eu vou promover essa justiça? Vamos ver aqui o Mateus 5, o verso 39. Olha, eu vou ler um pedacinho agora, olha. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dai a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o sol que se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz o publicano também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o negocinho é estreito, o caminho é estreito. O caminho é estreito, a porta é estreita. E aí, o Senhor está dizendo isso aqui, promova a justiça. Sabe? Interessante, né? Promova a justiça fazendo a injustiça, muitas vezes. Mas promova a justiça o quê? Substituindo a consequência pela graça. Se uma pessoa me maltrata, eu vou querer que ela seja maltratada. Nossa, ela merece ser punida. Mas aí o Senhor Jesus fala assim, se te bater numa face, dá outra. Se falar para você andar com ele 1 milha, anda 2. Se te pedir a túnica, dê também a capa. Né? Ouviste dizer que amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Ele disse, não, eu porém digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maltratam, os que vos perseguem. Perdoai 70 vezes 7 por dia. Então, a justiça de Deus não é a justiça do homem. E para nós sermos promotores dessa justiça, nós temos que fazer o quê? É o texto que eu li no início. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Está lá em Tiago 2,13. Por quê? Porque foi isso que o Senhor fez por nós. Nós merecíamos a cruz, a condenação, a morte. Mas o que o Senhor Jesus fez? O que Deus fez? Deus fez com que a misericórdia dele fosse maior do que a pena que nós merecíamos. E enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então ele espera que nós substituamos o quê? A consequência pela graça. Ah, fulano não gosta de mim, mas eu vou orar por ele. É fácil, irmãos? Não, não é. Não é. Por isso que a Bíblia diz que a carne o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Porque o Espírito quer nos levar a praticar a justiça. Porque aqui nós lemos no 5:20... Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A justiça do fariseu era só exterior. Então nós não podemos ser falsos, né? Exterior, ou seja,
amar as pessoas na frente delas e falar mal delas por trás, ou ser generoso com a pessoa na frente. Temos duas caras, temos duas personalidades, somos pessoas fingidas. Por isso que Paulo ele fala tanto que o amor não seja fingido. E se eu amar só quem me ama, que proveito que há nisso? Se eu cumprimentar só quem me cumprimenta, ele está dizendo, os publicanos também não fazem isso? Então como que a sua justiça vai exceder a dos fariseus e dos escribas, se você não for uma pessoa autêntica, verdadeira e que promova a justiça? Então você é justo? Então o Senhor, é isso que o Senhor espera dos seus. Hoje, irmãos, hoje, essas pessoas, quem quer promover a justiça, não só hoje, mas sempre, porque nós vemos isso com Jesus, nós vemos isso com os profetas no Velho Testamento, nós vemos isso na igreja. Todo aquele que quer promover a justiça é perseguido, né? Muitas das vezes a situação fica complicada, mas nós não podemos nos desanimar. Nós temos que perseverar até o fim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho o que é ser justo, o que é praticar a justiça de acordo com a palavra de Deus, porque a nossa justiça própria, ela vai dizer assim, fulano fez isso, ele merece isso, mas aí o Senhor está dizendo, ele não merece, ele merece que você o perdoe, e aí o resto é com Deus. A nossa parte é trocar a consequência pela graça, pela misericórdia. Deixar com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Que Deus continue falando ao teu coração.